Olá, tudo bem? Eu sou o Alisson, faço parte da equipe técnica da TotalCAD e hoje eu vou te mostrar como trabalhar com o SketchUp e com o Skimp para a gente poder fazer um render isométrico. E aí eu vou te passar algumas dicas, vou te mostrar alguns sitezinhos bem legais que a gente pode pegar algumas texturas para complementar o nosso projeto. Tá bom? Então, eu escolhi dessa vez fazer um banheiro. Parece um pouquinho mais simples e ele é um pouquinho mais rápido de fazer, mas é para a gente entender o contexto geral do projeto e entender como que nós podemos fazer a ferramenta funcionar da forma que a gente quer. Então, vamos lá? Agora que a gente já decidiu como vai ser a estrutura básica do nosso banheiro, a gente vai brincar um pouquinho com os materiais. Eu vou utilizar todos os materiais e ativos, principalmente de dentro do Inkscape, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir a nossa biblioteca de materiais. E eu vou vir aqui na parte de metais, e eu já estava de olho aqui nesse aço escovado para fazer a parte de metal da nossa divisória de box, certo? Então, vou só selecionar ela aqui e vou pintar esse carinha aqui. E aqui a nossa divisória do nosso nicho. Vou pintar a parte de cima aqui também. E pintar aqui a parte de baixo. Certo? E agora eu vou dar uma olhadinha aqui na parte de blocos, porque eu já estava de... blocos não, perdão, azulejos aqui, porque eu já estava de olho em um e eu queria colocar ele aqui dentro do box do banheiro, que vai ser esse carinha aqui. Vou importar ele para lá, e aí vocês podem ver que ele já apareceu aqui dentro do SketchUp já. Vou só abrir aqui a minha parede, pintar essas aqui. Perfeito, essas aqui são as que eu vou querer utilizar, certo? E eu também vou pegar um cimento queimado. Eu quero fazer uma pegadinha um pouquinho mais industrial. Então eu vou vir aqui em concreto e eu vou pegar esse concreto número 4 aqui. E vou entrar aqui mais uma vez, então vai ser essas cores aqui, aqui e aqui. Então basicamente essa daqui vai ser a estrutura do nosso banheiro, certo? Agora o que eu vou fazer
Deixa eu ver, eu vou pintar as laterais das minhas paredes para dar aquele efeito de corte, como se tivesse cortado, para ficar mais bonitinho na hora da gente poder fazer a nossa renderização. Vou vir aqui em cores, vou pegar aqui o preto mesmo, vou só entrar aqui na aba de edição, vou selecionar somente essas faces aqui. Essa daqui, essa daqui, essa e essa daqui. Perfeito, já tá melhorzinho agora. Perfeito, já tá melhorzinho agora, já tá um pouquinho mais parecido, certo? Então, agora que a gente vai começar a trabalhar com os ativos, eu já tinha deixado alguns separados que eu já tinha olhado previamente para ficar um pouquinho mais dinâmico. Eu vou só jogar eles para cá para ficar um pouquinho melhor e aí depois a gente vai trabalhar nas texturas e organizar a parte de fundo para poder fazer a renderização acontecer, certo? Então é jogo rápido. Bom, perfeito. Organizei aqui, mas vamos por parte, vamos lá. Então, cada um desses blocos, com exceção dos blocos aqui de penteadeira e da torneira, eu peguei diretamente do Inkscape. Então, esses blocos aqui eu peguei diretamente do 3D Warehouse. Busquei alguns acessórios de banheiro só pra gente dar uma incrementada, certo? E as texturas eu peguei diretamente do Inkscape, certo? E agora sim a gente vai para lá configurar essas informações e a gente vai fazer isso desde o zero até a parte de renderização. Primeira coisa que eu vou fazer agora é o fundo dela, certo? O fundo da nossa renderização para ficar um pouquinho mais fácil. Então vou fazer aqui só um retângulozinho mesmo, certo? Então vou fazer o fundinho aqui, vamos só ajustar este ponto aqui, este ponto aqui, só para a gente fazer o fundo. Isso aqui a gente apaga. Isso daqui a gente apaga, dá um push-pull só nessa área daqui. Vou colocar aqui uns 10 metros. Ajustar aqui o fundo, perfeito. Beleza, aqui já tá bom. Então ok, então agora sim a gente vai lá para o Inkscape e vamos conseguir continuar definindo cada uma dessas coisas. Deixa eu iniciar o meu Inkscape aqui. Então aqui eu já preparei, já deixei pré-setado a luminosidade para eu conseguir ver como é que ela vai ficar no fundo, tudo certinho, para ele dar essa sombrinha alaranjada aqui no final. Deixa eu só ajustar a nossa cena, eu já deixei uma cena pré-configurada para a gente ver mais ou menos como é que vai ficar. E aqui ó, eu consigo ter noção de como é que vai ficar o fundinho dela, se vai ficar bonitinho, se não vai ficar, certo? Vou só ajustar ela aqui, dar um zoom out aqui, para ficar certinho, vou salvar ela desse jeito, certo? Vou dar só umzinho aqui para ter certeza, então perfeito. Então dá esse aspecto de amarelado aqui. Então eu posso vir aqui editar, por exemplo, e deixar ainda mais escuro, para valorizar ainda mais esse fundinho amarelado aqui, e a gente tem o destaque da nossa iluminação, um banheiro com pouca iluminação. Ok? Vou dar um salvar aqui. Vamos de configurações visuais. Então, o que eu fiz? Sempre que eu clico em configurações visuais, ele já vai aparecer aqui para mim. Então, aqui no Instagram, eu criei uma para um Instagram Dia. Então, quais as configurações? A gente vai do menu principal até o menu de saída. Então, a gente vai um pouquinho mais de calma. Aqui nos estilos, eu deixei nenhum. Por quê? Os estilos basicamente vai definir como que vai ser a minha visualização. Então, eu posso deixar ele todo branco. Aí, assim, com ele todo branco, que ele vai aparecer aqui no fundo pra gente em um instante, eu consigo ter noção de onde que as minhas luzes estão afetando, o que elas estão afetando, mais ou menos dessa maneira, certo? Aqui no poliestireno também vai ser focado muito mais em iluminação, eu consigo ter uma boa noção, certo? E o modo padrão, que é o modo nenhum, é o modo onde ele volta com as texturas normais certinho, certo? E aqui, exposição vai ser da minha exposição normal, certo? Quanto que vai ter de exposição dentro da minha cena. Vou deixar aqui nos 40, que era o valor que estava, ok? Pra gente não mexer em muita coisa. Depois em imagem é onde eu vou brincar um pouquinho, onde eu vou realçar alguns pontos, onde eu vou tirar o desfoque de alguns deles. Deixa eu fechar essa cena aqui. Vamos dividir aqui pro lado, aumentar um pouquinho mais isso daqui. E eu vou fechar essa janela aqui só pra gente focar
nessa parte. Então aqui nos destaques eu deixei tudo zerado. Então quando eu aumento o destaque, ele vai mexer principalmente no contraste nas minhas sombras. Como eu não estou com a iluminação solar ligada, eu não vou ter um grande efeito nisso daqui, então eu posso deixar zerado. Mesma coisa vai valer para a saturação, eu posso deixar as minhas cores quentes ainda mais quentes, e para minha temperatura, se eu quero mais fria, se eu quero mais quente, enfim, eu vou deixar dentro da mesma informação que estava. Vou selecionar aqui mais uma vez o do Instagram dia para ele voltar ao que estava antes. Estava aqui nos 4.500 e a saturação, se eu não estiver enganado, estava em 50. Deixar ela aqui por volta de 100. E aí eu vou ajustando e verificando como que está essa situação, talvez um pouquinho mais quente. Assim ficou um pouquinho quente demais nesse ponto, e eu vou configurando e ajustando conforme minha necessidade. Vou deixar aqui mais ou menos uns 105. Eu gostei muito desse aspecto que tem aqui, certo? A atmosfera vai ser para mexer em brilho do sol, vai ser para mexer no brilho noturno, para você ver a nitidez de luminosidade da lua, das estrelas, se for necessário, o brilho ambiente, enfim. Aqui o céu vai funcionar para como vai funcionar o seu reflexo. Eu deixei aqui como terreno branco, porque para mim não vai fazer grande diferença, porque eu criei o meu próprio fundo, então ele não vai afetar. E por último, não menos importante, eu deixei selecionado aqui a parte de resolução personalizada com os tamanhos disponíveis para saída para o Instagram, principalmente para o Instagram. Uma vez que eu fiz todas essas configurações, eu posso vir aqui e salvar como um arquivo ou criar uma pré-definição. E essa pré-definição ela vai servir para quando eu for criar a minha cena em específico. Eu vou criar uma nova visualização em cena, mas vai ser basicamente para eu gravar a minha posição, para eu escolher qual que é o tipo de pré-definição que ela vai estar vinculada. Então ela já vem com algumas configurações de visualização, de luminosidade, de exposição, enfim, para ficar fácil a configuração para mim. Então eu vou clicar aqui em Instagram dia, perfeito, e aqui sim eu brinco com a posição do sol, se ele vai estar muito a pino, se ele não vai estar tão a pino assim. Eu vou deixar aqui mais ou menos o meu os 5 graus, estava com um bom aspecto, e principalmente aqui na posição do meu sol, certo? Vou colocar ele contra o meu objeto para ele não aparecer iluminação direta aqui, e aí depois eu só vou e dou um criar. Okay? Não vou criar porque a gente já tem o nosso aqui criado e pré-definido, então não vai ter muito segredo. E aí, dentro de tudo isso, a única coisa que eu fiz foi ativar aqui o nosso quadro seguro, que é basicamente para eu ter noção onde que vai fazer o que vai ser renderizado. Assim eu consigo ter uma boa noção de como que vai ficar a situação. Vou abrir aqui mais uma vez. Então eu tenho essa boa noção de como é que vai ficar. Então uma configuração de materiais não vai mudar muita coisa. Ao mesmo tempo que eu vou mexendo aqui no Inkscape, eu vou trabalhando com ele no SketchUp, certo? Então eu tenho aqui os meus materiais, eu vou abrir aqui o nosso editor de materiais do Inkscape, ok? Ele vai ficar de um lado e o nosso Inkscape vai ficar do outro. Vou só ele abrir aqui da lateral, então perfeito aqui. E aqui o nosso editor. Então, quando eu venho, seleciono a parte desse material, eu consigo brincar com o reflexo, a quantidade de rugosidade que vai ter na minha parede ou não. Enfim, eu consigo ter esse jogo de cintura e entender como que ele está funcionando. Ok? Então, como grande parte desses materiais já vieram do Inkscape, elas já estão configuradas, eu não tive que mexer em muita coisa. Eu só fui adicionando para a gente poder fazer um teste e entender como que vai acontecer essa renderização. E aí, caso você tenha gostado, eu posso fazer um vídeo explicando detalhadamente como que configura cada um desses materiais no Inkscape. Mas dá pra gente ter uma boa noção do resultado final que isso aqui vai ficar. Então agora tudo que eu preciso fazer é exportar essa imagem. Vou dar aqui um salvar, perfeito, e a gente consegue ver o Inkscape de fato trabalhando. Uma vez renderizado, tudo que eu preciso fazer agora é abrir a nossa imagem renderizada e prontinho, aqui está ela. Olha só como ele ficou, a renderização final. Então ele deu uma boa melhorada em qualidade de reflexo, a gente consegue ter um bom reflexo aqui do nosso quadro, do vidro, o reflexo da luz
dispersando muito bem aqui dentro do nosso nicho. Então dá para funcionar mais ou menos dessa maneira. Então, para você que assistiu até aqui, eu agradeço pela sua presença, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, que tá chegando muita informação nova. Eu acho que eu vejo você na próxima e tchau!